E antes, então, de falarmos, né, sobre as características na adubação, eu já tenho que conseguir começar a entender como diminuir, tá, a fixação. Beleza? Diminuir a fixação. Isso daqui é um parâmetro que eu tenho que entender. E aqui começa a entrar uma questão bem prática, que a galera fala assim, Daniel, eu estou buscando aqui, surgiu aqui uma empresa que fala lá que tem uma substância que eu vou colocar no solo, que o solo não vai, que o fósforo não vai fixar, ou que eu vou desfixar o meu fósforo. Cara, não inventa moda. Sério, não inventa moda. Por quê? O solo ele tem algumas características que contribuem para a gente poder diminuir essa fixação. Existem algumas práticas que podem fazer a gente diminuir essa fixação. Daniel, quer dizer que você não acredita nessas substâncias que falam que vão desprender o fósforo do solo? Não é que eu não acredito. Não, eu já, inclusive, li alguns trabalhos aplicados a campo que mostram que pode sim ter um resultado, mas na minha concepção isso não faz sentido nenhum, eu ficar dependendo de um produto para poder liberar o fósforo no solo em uma quantidade que eu não consigo controlar. Sendo que é muito mais prático, é muito mais viável eu modificar o meu solo e fazer com que ele tenha condições para perder o mínimo possível de fósforo. Certo? Não faz sentido eu ficar dependente de um produto para estar sempre liberando fósforo para a planta. Eu posso utilizar de forma periódica se esses produtos, eles realmente comprovarem a sua eficácia. Mas, na minha concepção, é muito mais viável, é extremamente mais viável, fazer com que o meu solo esteja em condições onde que diminua a sua fixação. É lógico isso daqui. E, Daniel, que condições são essas? Primeiro, correção do solo. Cara, isso aqui é fundamental. Isso daqui é fundamental. Correção do solo. Princípio básico para que você consiga liberar fósforo em boa quantidade para a planta. Mas, Daniel, por que a correção do solo, o calcário, tem a ver com isso? O que acontece é que o solo ele tende a fixar mais fósforo em ambientes ácidos. Sim, quanto mais ácido tiver o seu solo, maior será a fixação de fósforo. Então, maiores serão minhas perdas. É por isso que fazer uma adubação fosfatada sem antes fazer uma correção do solo é jogar dinheiro fora, se o meu solo estiver ácido. É isso, Daniel? Sim, é isso. Fazer adubação fosfatada sem antes dar condições para o solo é jogar dinheiro fora. Sim, jogar dinheiro fora. Por quê? Porque eu estou pagando caro num adubo, no insumo, para colocar ele no solo e o solo drenar esse fósforo e não disponibilizar para a minha planta. pH ácido. Daniel, fala em valores. Acima de 5,6, 5,7 até 6,5, 6,7 é o ideal, tá? 5,5, 6,5 é o basicão que a galera fala, que você vê nos livros, nas literaturas. 5,5, 6,5 pH em água tá filé. Tá ótimo, você já consegue ter uma boa disponibilidade de fósforo, tá? E aqui entra um ponto importante, por quê? Olha só, prestem atenção nisso daqui, e muita atenção. Vocês viram que eu dei uma aula já, uma live, não sei qual que é o número dessa aula, foi esses dias para trás aí, onde eu expliquei sobre os fundamentos da calagem, quando que você deve ser feito. E vocês viram que eu expliquei que o calcário ele precisa de um tempo de reação, certo? Às vezes 2, 3 meses para que ele consiga já entregar para a gente os primeiros resultados. Então, não adianta você querer aplicar o calcário hoje e fazer adubação fosfatada amanhã. Ou pior, querer fazer junto. Não adianta, tá? Pensando aqui em processo de correção do solo. Eu preciso que o solo passe por esse processo de correção primeiro, para que depois que o pH já deu ali a sua elevadazinha, eu vou estar aplicando o meu fósforo no solo. Beleza? Daniel, correção do solo. Então, o primeiro aspecto, sim, correção do solo. O segundo aspecto, não menos importante, é a descompactação. Isso aqui é fundamental. Galera, quanto mais compactado for o seu solo, maior será a fixação de fósforo. Ponto. Isso aqui, sei lá, se você fizer uma pesquisa aí, você vai ter lá centenas de trabalhos provando isso daqui que eu estou falando. Solo compactado é solo que vai estar fixando, drenando a maior quantidade de fósforo possível. Então, o primeiro ponto, principalmente quando a utilização de maquinário, enfim, depende muito de como que foi ali a sua
atividade técnica em cima desse solo, certo? Então, descompactar o solo é fundamental. Não estou falando de causar erosão no solo, não. Estou falando de descompactação. Então, entendido aqui que correção do solo ajuda a melhorar, né? E descompactação também é importante. E aí nós temos um outro fator que é muito. E talvez eu considero ele com quase que mais importante. Não vou falar que mais importante, mas quase mais importante, que é a matéria orgânica no solo. Galera, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. O fósforo, para que ele possa estar disponível para as plantas, ele é completamente dependente de matéria orgânica no solo. Principalmente por dois fatores. O primeiro é por conta da ação dos micro-organismos no solo, tá? A ação dos micro-organismos no solo, que melhoram essa movimentação. E o segundo, que possivelmente muita gente não sabe, por conta da ação de alguns quelatos orgânicos. A ação quelatizante de algumas substâncias orgânicas dentro da composição da matéria orgânica. Daniel, como assim quelato? O que você está falando? O que são quelatos? A palavra quelato, se eu não estou enganado, significa garra, né? Garra. E o que acontece? No solo, você lembra que eu falei ali no início que o ferro, né, os óxidos de ferro, por exemplo, eles são um dos grandes motivos pelo qual o fósforo fica ali preso no solo, fica fixo no solo, certo? Certo. Agora, existem alguns quelatos no solo, na matéria orgânica, que eles vão se ligar com esse ferro, certo? E quando ele se liga com esse ferro, eu estou falando a grosso modo, tá? Existe toda uma questão, uma dinâmica técnica aqui, mas para que eu seja didático, você consiga entender, quando esses quelatos se ligam com o ferro, ele não permite que o fósforo se ligue com o ferro. Por quê? Porque o ferro já está ligado com o quelato, certo? Já casou ali com esse quelato orgânico. Então, isso daqui vai fazer o quê? Com que o fósforo fique livre e não fixo no solo. Então, matéria orgânica é fundamental. Matéria orgânica é fundamental. Então, eu considero esses os 3 fatores mais importantes para que você consiga disponibilizar fósforo em boa quantidade no solo. pH, certo? Correção do solo. Solo descompactado e matéria orgânica. Se você seguir esses 3 parâmetros, é lógico que esses 3 parâmetros eles não vão contribuir somente com fósforo, vão contribuir com toda a sua produção, mas seguindo isso, você já aumenta muito as chances de disponibilizar esse fósforo que você vai estar aplicando na sua adubação.